Fala moçada, tudo bem? Como vocês estão? Tomara que todo mundo esteja bem. Saudade aí de todos vocês. Como é que estão vocês? Familiares de vocês, né? A casa de vocês, espero que esteja todos bem, né? Que Deus possa continuar fortalecendo cada um, né? Enchendo aí de esperança, de perseverança, para que a gente possa continuar caminhando e vencendo, né, gente, essas dificuldades. Como é que foram de prova? Tomara que todo mundo tenha ido bem, saído bem, né? E é isso aí. Gente, vamos continuar aqui, né, a nossa matéria, estudo aí do processo penal, dos recursos em espécie, beleza? O último recurso que a gente estudou foi o recurso de embargo de declaração, e hoje a gente vai tratar também de outros embargos, né? Só que dessa vez nós vamos tratar sobre os embargos infringentes e embargos de nulidade, beleza? Então nossa matéria de hoje é a espécie recursal conhecida como embargos infringentes e também conhecida, né, outra espécie como embargos de nulidade. Previsão desses embargos e a fundamentação está lá no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, beleza? Então vamos lá. O que são esses embargos infringentes, né, e esses embargos de nulidade? Primeiro nós vamos tratar aqui dos embargos infringentes. Os embargos infringentes são uma espécie de recurso, são uma modalidade de recurso exclusivo da defesa, e a gente, né, queria começar ressaltando isso. É uma espécie de recurso exclusivo da defesa que é cabível somente contra decisões de tribunal, tá? Somente cabível contra acórdãos, beleza? Então vamos lá. Os embargos infringentes, então, são uma modalidade, né, uma espécie de recurso que só pode ser manejado, só pode ser utilizado pela defesa. Ele só pode ser utilizado em situações de acórdãos, né, de decisões proferidas pelo tribunal. Sendo que essas decisões, né, esses acórdãos proferidos pelo tribunal, tem que se dar a partir, né, através dos órgãos fracionários. Esses acórdãos, eles devem ter sido proferidos ou em câmaras ou em turmas dos tribunais, tá? Não cabe aí esses embargos infringentes contra decisões ou acórdãos dado, né, pelo plenário do tribunal. Essa espécie recursal, ela cabe, né, contra acórdãos, contra decisões proferidas em sede de tribunal, ou seja, em segunda instância, pelo órgão, né, ou pelo juízo ad quem, mas através dos órgãos fracionários, né, através de uma câmara criminal, né, de um tribunal, ou através de uma turma criminal de um tribunal, beleza? E aí o número, né, de julgadores vai depender do regimento interno, beleza? Então vamos dar como exemplo e utilizar como exemplo aqui uma turma, né, uma câmara criminal composta por 3 julgadores, beleza? Ou seja, não é todo o tribunal reunido em plenário que julga, ou seja, são parte dos julgadores que vão julgar isso, tá, no tribunal. Beleza, outra situação. Esse recurso, ele é cabível quando esse acórdão, quando essa decisão proferida pelo tribunal, ela apresentar divergência. Quando o voto dos desembargadores forem divergentes. Como assim? Imagina essa situação que eu falei. Imagina que um regimento interno de um tribunal estabelece que no julgamento proferido por uma turma, né, ou por uma câmara criminal, devem existir 3 desembargadores. E há divergência nos votos deles, ou seja, não há unanimidade. 2 desembargadores votam em um sentido e outro desembargador vota em um sentido. Ou seja, 2 desembargadores votam em determinado sentido e um desembargador vota em outro sentido. Ou seja, há uma divergência, há uma diferença no que tange ao voto desses desembargadores, beleza? Outra coisa que eu queria falar com vocês. Qual que é o sentido, para que servem esses embargos infringentes aqui? Servem justamente para que nessa divergência de julgamento pelos desembargadores, os desembargadores que votaram em um outro sentido possam rever, possam mudar, possam alterar
o seu posicionamento, ou seja, possam alterar, possam mudar, né, a sua concepção ali naquele julgamento. E aí eu vou, né, fiz aqui uma apresentação geral, vamos colocar esse recurso num contexto mais específico aqui para ficar claro. Beleza? Então vamos lá. Quais que são os requisitos para que haja a interposição desses embargos infringentes? Então vamos lá. É necessário que a decisão, né, seja em um tribunal, é necessário que seja um acórdão, tá, proferido pelo tribunal. Outro requisito, esse acórdão ele tem que ser não unânime, tá? Esse acórdão tem que ser não unânime, ou seja, os julgadores, os desembargadores não podem ter votado todos no mesmo sentido. Tem que haver uma divergência, né? Tem que haver uma diferença entre o entendimento dos julgadores, ou seja, tem que haver julgadores que votam em um sentido e tem que haver julgadores que votem em sentido contrário. Detalhe, esse acórdão não unânime, ele tem que ser desfavorável ao réu, tá? Então vamos lá. Esse acórdão não unânime, essa decisão do tribunal tem que ser desfavorável ao réu. Por quê? Porque, como a gente falou, é um recurso exclusivo da defesa. Então, para utilizar como exemplo, vamos deixar claro aqui na seguinte situação. Imagina que um réu está sendo processado ali em primeira instância, acusado de um crime de roubo, beleza? Ao final da primeira instância, ao final da instrução, né, o juiz profere o julgamento e condena o réu. Condena o réu pelo crime de roubo. A gente sabe que da sentença aí de condenação cabe apelação. Então, o réu vai e apresenta o recurso de apelação e sobe lá pelo tribunal. E aí, um órgão do tribunal, uma câmara ou uma turma criminal, composta ali por 3 julgadores, vai julgar aquele recurso de apelação. Então, imagine que de 3 desembargadores, né, que compõem a turma, dois deles analisando, né, apreciando a apelação, mantém a condenação do réu. Entendem? Não. O réu, ele realmente deve ser condenado pelo crime de roubo. Nós mantemos a condenação de primeira instância, porque todos os elementos aqui indicam, pela materialidade, pela autoria do réu, ele deve ser condenado. Ou seja, 2 votos mantendo a condenação. Só que como tem 3 juízes, um deles entende que há uma excludente de ilicitude. E um dos desembargadores decide pela absolvição do réu. Um dos desembargadores, ao analisar o recurso de apelação, entende que há ali elementos que atestam a inocência do réu, reconhece que há uma excludente de ilicitude e entende que deve haver a absolvição do réu. Ou seja, o que aconteceu aí? De 3 desembargadores que estavam analisando o recurso de apelação, 2 votaram, né, pela condenação do réu e um votou pela absolvição do réu. Percebam, nesse caso foi uma decisão do tribunal, foi um acórdão. O acórdão foi não unânime porque foram 2 votos pela condenação do réu e um a favor do réu, pela absolvição do réu. E esse acórdão não unânime, ele foi em prejuízo do réu. Esse acórdão não unânime foi desfavorável ao réu, sendo que teve pelo menos um voto vencido, teve pelo menos um voto, e aí nesse caso o voto vencido tem que ser a favor do réu. Nesse caso, 2 juízes mantiveram a condenação e um juiz, que foi o voto vencido, decidiu por absolver o réu. Qual que é a intenção dos embargos infringentes nesse caso? Que os 2 desembargadores que optaram e decidiram pela condenação do réu possam alterar o seu voto, possam mudar o seu entendimento e julgar da mesma forma que aquele desembargador que decidiu por absolver o réu. Ou seja, os embargos infringentes buscam alterar, tá, os votos vencedores, buscam fazer com que os votos vencedores que prejudicaram ao réu possam ser alterados, possam ser mudados pelos desembargadores e eles possam seguir o entendimento do desembargador que deu o voto vencido. Beleza? Outra coisa que a gente tem que falar, quando que os embargos infringentes são cabíveis? Os embargos infringentes são cabíveis
no contexto de julgamento de apelação, no julgamento de recurso em sentido estrito e no julgamento de agravo em execução. Então vamos lá. Os embargos infringentes, eles são cabíveis quando no tribunal está sendo julgado ou recurso de apelação ou recurso em sentido estrito, rese, ou segundo, né, o HC 65988 do STF, quando está sendo julgado agravo em execução, beleza?